A mais de 30 vezes a distância do Sol em comparação com a Terra, quase na borda do nosso sistema solar, encontra-se um planeta misterioso chamado Netuno. É impossível vê-lo, mesmo dos pontos mais altos da Terra sem um telescópio, devido à sua distância. Netuno é o planeta menos explorado em todo o nosso sistema. Mas o que poderia ser tão misterioso sobre esse planeta? Você ficaria surpreso se disséssemos que Netuno, um dos planetas mais frios do sistema, pode abrigar um oceano de água superquente? Hoje você vai aprender sobre isso, assim como sobre os anéis estranhos de Netuno, o que o torna tão azul e também o que se sabe sobre seu famoso satélite Tritão. Netuno é um gigante de gelo cerca de 4 vezes maior que a Terra. Tem um raio de cerca de 24.622 quilômetros e um volume de 25 trilhões de quilômetros cúbicos, o que significa que Netuno é 58 vezes maior que a Terra em volume. O planeta é composto principalmente de água, metano e amônia, assim como os outros gigantes de gelo e gás do nosso sistema. Netuno não possui uma superfície sólida. Sua atmosfera se estende profundamente até o manto, que é composto de gelo de metano e amônia, além de um núcleo rochoso. No entanto, os cientistas acreditam que o gigante de gelo poderia teoricamente ter um oceano interno quente. Mas como um planeta pode sustentar um oceano assim, estando tão longe do Sol? A luz solar levaria 4 horas para alcançar a superfície do gigante. A temperatura atmosférica média de Netuno é de aproximadamente menos 220 graus Celsius, o tornando um dos objetos mais frios do sistema solar. Além disso, de acordo com pesquisas recentes, Netuno esfriou na maior parte entre 2003 e 2018. Apesar de aquecer perto do Polo Sul de 2018 a 2020, provavelmente devido a mudanças sazonais na química atmosférica. A razão para a provável formação do oceano dentro do gigante de gelo ainda é desconhecida. No entanto, os cientistas sugerem que essa hipótese pode ser explicada pelo aquecimento interno ou a interação gravitacional entre Netuno e um de seus satélites, Tritão. Por outro lado, os pesquisadores Sloan Viktorovich e Andrew Ingersoll acreditam que a probabilidade de existência de oceanos em Netuno devido ao calor é muito baixa, apenas 15% neste momento. De acordo com os cálculos científicos, somente daqui a 1 bilhão de anos, a chance de um oceano aumentaria para 40%, depois que o gigante esfriar. Outra explicação para a enorme energia interna poderia ser uma colisão de Netuno com algum objeto cósmico, uma vez que Netuno é o único planeta que emite quase 3 vezes mais energia do que recebe do Sol. Isso também é confirmado pelo ângulo de inclinação incomum de 28 graus, quase igual à Terra. Devido a isso, Netuno também experimenta estações semelhantes às nossas, mas em Netuno, uma estação dura cerca de 40 anos, e um ano em Netuno é igual a 165 anos terrestres. No entanto, um dia no gigante de gelo dura 16 horas, devido à sua rápida rotação, o que cria ventos superpoderosos. A atmosfera de Netuno é composta por 80% de hidrogênio, 19% de hélio e cerca de 1% de outros gases, incluindo metano. A cor azul de Netuno é causada exatamente pelas nuvens de metano nas camadas superiores da atmosfera. As moléculas de metano podem absorver a radiação solar de ondas curtas, refletindo a cor azul. No entanto, o planeta mais próximo de Netuno, Urano, também contém uma distribuição semelhante de gases, mas ao contrário de Netuno, sua cor é azul esverdeado. Dr. Patrick Irwin, da Universidade de Oxford, sugere que essa diferença de cor pode ser devido à densidade da neblina de metano. Assim, as atmosferas de ambos os planetas têm várias camadas de aerossol. A camada mais profunda consiste em uma mistura de gelo de sulfeto de hidrogênio. É por causa dessa camada que algumas áreas podem ser vistas mais próximas aos polos. Elas aparecem mais escuras em Netuno. A segunda camada,
provavelmente é o que afeta as cores dos planetas. É uma camada de partículas de névoa em que o gelo de metano provavelmente se forma. O gelo então se precipita como uma chuva de neve de metano. Como a atmosfera de Netuno é muito mais ativa do que a de Urano, Netuno forma essa neve de maneira mais eficiente. É a menor densidade que causa essa cor azul intensa. A terceira camada atmosférica também forma grandes partículas de gelo de metano e é, na verdade, uma extensão da segunda camada. Além de sua cor intensa, Netuno também é caracterizado por manchas escuras e brancas em toda a sua superfície. Todas essas manchas são tempestades resultantes da rotação axial muito rápida do planeta. Netuno é o planeta mais ventoso do sistema. As correntes de vento lá podem atingir 1.200 milhas por hora, o que é quase 4 vezes mais forte do que Júpiter. O gigante de gelo tem uma semelhança com Júpiter. Uma enorme tempestade. O nome desse vórtice é bastante simples: a Grande Mancha Escura. A mancha tem o tamanho da Terra e orbita a 1.500 milhas por hora. Ela foi detectada pela primeira vez pela sonda Voyager 2 em 1989. Em 1994, outro telescópio, o Hubble, percebeu que a mancha havia desaparecido e uma nova mancha pequena apareceu no hemisfério norte. Ao contrário do ciclone de 300 anos em Júpiter, os vórtices de grande escala de Netuno existem apenas por 2 a 6 anos. Em 2018, o Hubble detectou outra nova mancha semelhante à encontrada em 1989. A formação dessas tempestades ainda é desconhecida, mas os cientistas sugerem que elas se originam nas camadas profundas da atmosfera, formando-se ao longo de vários anos. Essas tempestades ainda têm algo a mostrar aos cientistas. A nova mancha de 2018 começou a se deslocar para o sul no ano seguinte, onde teria desaparecido. No entanto, inesperadamente para os pesquisadores, a tempestade mudou de direção e começou a se mover de volta para o norte. Além disso, uma pequena mancha, provavelmente separada da mancha grande, também se formou. Os cientistas da NASA acreditam que o pequeno vórtice pode fazer parte do processo de desintegração da grande tempestade, o que nunca foi observado antes. Elas provavelmente se formam sobre os vórtices, onde os gases se transformam em cristais de gelo. A falta de nuvens pode ajudar a entender a formação das manchas em Netuno. Além disso, como outros gigantes gasosos, Netuno possui um sistema de anéis. Em 2022, o telescópio espacial James Webb capturou uma imagem de infravermelho próximo do gigante gelado. A última imagem dos anéis de Netuno foi tirada há mais de 30 anos pela Voyager 2. Na nova foto de Webb, cerca de 5 anéis podem ser vistos. Todos os anéis têm nomes de astrônomos que contribuíram para o estudo de Netuno. O anel mais próximo e mais solto é chamado de Halley. Ele consiste de cerca de 40% a 70% de poeira e tem um diâmetro de 26.000 milhas e uma largura radial de 1.240 milhas. O segundo anel é muito mais brilhante. Ele tem um pouco mais de 62 milhas de largura. O próximo anel é o mais largo de todos, com 2.500 milhas de largura. A porcentagem de poeira lá é muito pequena, variando de 20% a 40%. O quarto anel é difícil de ver. É um dos menores anéis, com um raio de 35.000 milhas. Provavelmente devido ao seu baixo teor de poeira, é pouco perceptível. O último anel possui um raio orbital de aproximadamente 39.000 milhas. Sua largura é de 35 quilômetros. Esse anel é considerado o mais estreito de Netuno. O que torna este anel especial são seus arcos. Os arcos são misteriosos selos brilhantes de poeira ao redor do perímetro do anel. Cada um dos arcos tem um nome: liberdade, fraternidade, coragem e igualdade. Curiosamente, elas não são estáticas.
Esses arcos, especialmente Fraternidade e Igualdade, trocam seu material e mudam de tamanho. Ainda não se sabe por que eles se formam, mas os pesquisadores sugerem que a causa pode ser o colapso de um objeto pai ou companheiro dentro do limite de Roche. Além dos anéis, Webb também registrou 7 dos 14 satélites de Netuno. Todas as luas do gigante de gelo são divididas em regulares e irregulares. Webb capturou 6 satélites internos regulares. Alguns desses satélites, como Despina e Galátia, formam os anéis de Netuno, desempenhando o papel de pastores para a poeira. No entanto, a coisa mais interessante na imagem de Webb é o satélite mais distante e brilhante, Tritão. Na foto, Tritão parece uma estrela porque brilha muito mais do que Netuno. O brilho estranho é porque o satélite é quase completamente coberto por gelo e, portanto, reflete cerca de 70% de toda a luz solar que incide em sua superfície. Tritão é o maior satélite de Netuno, sendo maior até do que Plutão. Ele tem um diâmetro de 1.680 milhas, o que corresponde a 99,7% da massa de todas as luas de Netuno. Ele também é o objeto geologicamente ativo mais frio de todo o Sistema Solar, com temperatura de superfície chegando a menos 391 graus Fahrenheit. Assim como outras luas do gigante de gelo, Tritão sofre bloqueio de maré, o que significa que apenas um lado dele está voltado para o planeta. No entanto, sua órbita retrógrada o diferencia dos outros satélites, o que é incomum e único em relação a todos os outros satélites do nosso sistema. Isso significa que Tritão tem uma órbita inclinada, o que faz com que ele se mova na direção oposta a Netuno. Também por causa dessa órbita, seus polos e equador se alternam em relação ao Sol. Provavelmente, Tritão nunca se formou junto com Netuno. Os cientistas acreditam que Tritão evoluiu originalmente no cinturão de Kuiper. Supõe-se que Tritão pudesse orbitar outro objeto, mas em algum momento ele foi capturado pelo gigante de gelo. Netuno tem poucas luas em comparação, por exemplo, com Júpiter, em torno do qual existem quase 70 objetos. Provavelmente poderia ter havido mais e eles teriam sido maiores se Tritão não tivesse sido capturado pela atração gravitacional do gigante. Se você olhar de perto as fotos tiradas em 1989 pela Voyager 2, poderá discernir a superfície incomum de mosaico do satélite, modelada com plumas. De acordo com a análise das crateras por cientistas, sua superfície pode ter entre 10 milhões e 100 milhões de anos. E em alguns lugares, a superfície lisa é uma manifestação de vulcanismo. Portanto, os cientistas acreditam que a Lua pode ter um oceano subsuperficial. As plumas também provavelmente indicam isso e também retratam uma depressão semelhante a uma bacia de lago. Apesar de sua baixa temperatura, Tritão provavelmente retém muito amônia sob sua superfície, o que retarda o congelamento da água. Por outro lado, as plumas podem aparecer devido ao aquecimento da luz solar, fazendo com que o nitrogênio se comprima sob a superfície gelada de Tritão até que o nitrogênio escape. Nesse ponto, é muito difícil provar que o satélite pode ser um mundo oceânico. Além disso, o aquecimento solar provavelmente forma a atmosfera fina de nitrogênio da Lua. No entanto, é cedo demais para dizer se há a possibilidade de vida se desenvolver lá, assim como em Encélado. Considerando que Tritão fazia parte do cinturão de Kuiper, isso significa que Netuno pode influenciar seus objetos. O cinturão de Kuiper é a fronteira do nosso sistema solar e também a fonte de cometas. O cinturão é predominantemente composto por pequenos objetos, como asteroides e dezenas de milhares de objetos maiores, incluindo planetas anões como Plutão. Se não fosse pela influência gravitacional de um gigante de gelo, provavelmente um planeta poderia ter se formado a partir do cinturão de Kuiper.
Além disso, os cientistas observaram que alguns objetos no cinturão, incluindo Plutão, estão em ressonância de longo alcance com Netuno. Normalmente, tais objetos planetesimais só podem temporariamente entrar em ressonância com um planeta fixo e estável. Os cientistas sugerem que é provável que Netuno tenha migrado das regiões internas do Sistema Solar, o que significa que ele pode ter se formado originalmente perto do Sol. Assim, a migração do gigante de gelo provavelmente conseguiu manter muitos objetos do cinturão de Kuiper dentro do Sistema Solar. Sem ressonâncias, os efeitos gravitacionais poderiam tê-los empurrado para fora do sistema e até mesmo em nossa direção. Netuno certamente possui muitos mistérios não explorados. Neste momento, não sabemos, por exemplo, a composição exata do interior de Netuno ou como os gigantes de gelo se formam. Portanto, precisamos aguardar futuras expedições científicas que nos ajudarão a entender melhor a química desses mundos e desvendar muitos dos mistérios que nos interessam. Se você se encantou com as maravilhas de Netuno e anseia por mais viagens através do universo, convido-o a se inscrever no nosso canal. Inscreva-se, ative as notificações e embarque nesta aventura cósmica além da gravidade.